Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira, para o nosso bate-papo matinal. Vamos chegando, vamos convidando as pessoas que você ama, as pessoas que você pensa que possam terem suas vidas modificadas a partir desse conteúdo. Vamos compartilhando essa live, vamos convidando a todos para participar junto com vocês, porque hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, né? Que diz respeito principalmente às mulheres, mas também aos homens, né? Porque quando a gente fala de algo que diz a respeito ao feminino, a gente também se refere ao masculino, porque o feminino está dentro do masculino, assim como o masculino está dentro do feminino. E para estar neste plano, nós precisamos das duas energias. Então, vamos ver quem que já está aqui com a gente. Viviane, Lara, Ramaína, Aline, Isaac, Jô Santos, Dani Pimentel, Joyce. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos vocês. Aproveitando esse momento, né? Clica aí no aviãozinho para enviar essa live e convidar outras pessoas para participar conosco ou para assistir mais tarde, para que a gente possa fazer o nosso processo de equilíbrio. A gente oferece e a gente recebe, a gente compartilha e a gente também recebe compartilhamento de outros. A gente entrega tudo que a gente tem de melhor e a gente recebe toda a abundância que o universo tem para trazer para a gente. E é compartilhando e contribuindo para que a vida de outras pessoas possam melhorar, que a nossa vida também melhora. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, clica no aviãozinho, compartilha essa live com as pessoas que você ama, com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos e até com aquelas pessoas que talvez você não tenha tanta intimidade ou talvez não tenha tanta amizade, tenha até algumas diferenças, mas quem sabe o compartilhamento de um conteúdo de qualidade para a vida dessas pessoas não vai fazer com que elas modifiquem a sua forma de estar no mundo e vocês não possam começar uma bela amizade a partir deste momento. Tudo é sempre uma nova possibilidade. Todo momento é sempre uma nova oportunidade para fazer diferente, para construir uma realidade diferente, para construir uma vida diferente e, de preferência, que esta construção seja para o bem maior de todos os envolvidos. Então, bora lá! Hoje nós vamos começar a falar a respeito de um tema que é muito comum nessa época do ano, né? Que é se falar sobre as mães, porque nós estamos no mês de maio, que é o mês em que se comemora o Dia das Mães. Também é se falar do mês das noivas, né? Porque tem todo um histórico aí de que o mês de maio era o melhor mês para se casar por questões higiênicas relacionadas à época medieval lá do hemisfério norte, né? Principalmente da Europa, mas isso se difundiu e como a nossa colonização é uma colonização europeia, a gente assumiu muitas questões culturais da cultura europeia, da cultura do hemisfério norte, mas que nem sempre condiz com a nossa própria realidade climática, né? Mas o que importa no mês, né, nas lives que nós vamos fazer este mês, é a respeito das mães. Por quê? Porque mãe é um portal. Mãe é aquela que traz a possibilidade de uma nova vida. Mãe é aquela que dá a permissão para que um novo ser chegue neste mundo. Mãe é aquela que acolhe uma semente e transforma essa semente numa vida. Então, mães são verdadeiros portais. Mas junto com essa função de ser um portal para uma nova vida, para uma nova existência, que é uma função divina, né? A gente precisa da célula masculina, a gente precisa de um homem para poder gerar uma nova vida, porém, a capacidade de criar um corpo, de criar um veículo para que um novo ser esteja neste plano, só a mulher possui. Então, mães são seres divinos. Fomos muitas vezes excluídas da história, excluídas da nossa mitologia ocidental como um todo, de maneira generalizada,
justamente por esse poder de criação que a mulher carrega em si. Então, já que não dá para mudar isso, né, porque isso é intrínseco à natureza feminina, a natureza Yin, o que eles fizeram? Apagaram a mulher da história, calaram as bocas, deixaram relegado ao canto, desvalorizaram para que a gente crescesse e evoluísse ao longo das eras com essa ideia, né, de que a mulher não serve para muita coisa. E hoje a gente vê que não é nada disso, né? Aliás, a gente sempre soube, mas cada vez mais essa consciência está retornando, né? E isso não é graças a um movimento feminino unicamente, mas também a um movimento masculino de olhar para uma possibilidade de existência mais saudável, mais harmoniosa e mais equilibrada, porque um não existe sem o outro. Para que haja energia, precisa ter duas polaridades, positiva e negativa. E para isso, nós precisamos, neste plano, da polaridade masculina e feminina. E se as duas não estão se complementando, se não existe uma relação saudável entre as duas, não existe criação, não existe energia, né? E, retomando o nosso tema, hoje nós vamos falar sobre como lidar com a culpa de não ser uma mãe perfeita. Porque quando a gente fala que fulano vai ter, né? O primeiro filho, aquela coisa toda, né? Vem uma satisfação para todo mundo que fica sabendo na notícia. É uma alegria que a gente não sabe explicar por que a gente sente, né? A gente fica feliz por outras pessoas que estão gerando uma nova vida. Às vezes preocupadas também, dependendo da situação, né? Porque a gente sabe que o mundo não é um mar de rosas. E existem situações e situações, mas dentro do padrão aí do que a gente considera normal e saudável, né? Como dizia o professor Eric, dentro de pressão e condições normais, todo mundo fica feliz quando sabe que uma mulher está grávida, porque ela está naquele processo criativo, ela está na posição de Deus, de criar uma nova possibilidade de existência neste plano. Ela está sendo o portal divino. E quando a gente vê uma mulher grávida, né, cheia de si, a gente vê toda a potência energética ali, a gente fica imaginando, né, que naturalmente ela sabe como é ser mãe. A gente imagina que existe um instinto natural do que é ser mãe, que toda mulher tem. E realmente, toda mulher deveria ter esse instinto natural do que é ser mãe, mas a gente vê na prática que não é bem assim que acontece. E aí se desenvolve diversos métodos, diversas regras, diversas receitas de bolo, passo a passo, de como é ser uma boa mãe, como criar uma criança da maneira adequada, como é educar uma criança da maneira adequada. E quando essa criança nasce e essa mulher que estava no processo de gestação se torna concretamente uma mãe, vem um monte de gente, né? Vem a sociedade, vem os sites, vem os amigos, os parentes, os familiares, colocar um monte de regra do que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, como que você tem que fazer, o que funciona, o que não funciona, o que é certo, o que é errado. E você tá lá perdida, né? Às vezes se recuperando de um pós-parto, às vezes se recuperando de uma cirurgia, sem dormir direito, descabelada, com fome, com criança chorando, aquela preocupação, aquele cuidado, sem saber para onde correr, porque no início a gente fica assim meio perdida mesmo, né? Porque não é nem tudo que você tem para dar conta, mas é a tomada de consciência de que existe um ser ali que está completamente dependente de você para sobreviver. E isso por si só já é pressão o suficiente na cabeça de qualquer pessoa, né? E aí ainda vem essa pressão externa, de que toda mulher sabe ser mãe, mas ao mesmo tempo que toda mulher sabe ser mãe, existem 300 mil regras que você precisa seguir para ser uma mãe perfeita. E não tem como, em determinado momento, seja logo depois que esse bebê nasce, ou seja anos depois, você parar e se perguntar: será que eu sou uma boa mãe?
Será que eu cumpri o meu papel? Será que eu estou cumprindo o meu papel de maneira adequada? Mas aquele tal médico especialista falou que eu precisava fazer isso assim, assim, assado. Eu faço isso assim, assim, assado e não dá certo, não funciona. A criança continua aqui, continua com o problema que estava apresentando antes. Aí vem fulano de tal que já criou 300 filhos e vem me falar que tem que fazer assim, assim, assado. Eu faço assim, assim, assado e parece que a situação só piora. E aí? E além desses cuidados, né, que a gente tem aí que se virar para oferecer, o cuidado de manter uma vida, tem também as questões sentimentais, as questões emocionais, que a gente também pensa, a gente acha naturalmente que toda mulher, quando se torna mãe, automaticamente ela vai amar aquele filho. Automaticamente ela já tem um vínculo criado com aquela criança. Automaticamente ela já ama incondicionalmente aquele ser que está saindo de dentro dela. Mas vamos pensar analiticamente. E agora o que eu vou falar pode chocar muitas pessoas, mas deixa sentimentos e emoções de lado e vamos pensar analiticamente. O que é um ser crescendo dentro de você, que se alimenta de você, que faz com que seu corpo fique deformado, que faz com que o seu corpo se modifique completamente em termos de funcionamento, que faz com que você não consiga comer determinadas coisas que você comia antes, que passam a te fazer mal, que faz com que você tenha vontade de comer coisas que você nunca comeu na vida e que qualquer ser humano normal não comeria, e você come aquilo como se fosse a coisa mais gostosa do mundo, que faz com que você troque a noite pelo dia, que faz com que você tenha que ir no banheiro 300 vezes no mesmo dia, que faz com que seu corpo fique inchado, com que seus pés fiquem inchados, que a sua pressão sobe, que a sua glicose sobe, e fora todas as outras possibilidades existentes aí que podem ocorrer. Em qualquer situação em que não entre a palavra filho ou gestação, isso seria considerado uma doença. Seria considerado um corpo estranho que invadiu o seu corpo, ou seja, seria considerado um parasita. E teria que ser retirado esse parasita, teria que ser tomada alguma medicação para retirar esse parasita. E muitas mulheres se sentem assim. Acreditem ou não, muitas mulheres se sentem assim, como se elas estivessem com um parasita dentro do corpo que precisa ser expurgado. E diante de uma pressão social, elas não fazem isso. E elas se sentem culpadas por se sentir assim. E aí, tem um termo que surgiu há algum tempo atrás e que é muito utilizado dentro da psicologia, das psicoterapias e da psicanálise, que é o termo maternagem. O que é a maternagem? A maternagem é a construção ativa de uma conexão entre mãe e filho, que possibilite um apego saudável e que traga a capacidade do ser humano de se tornar um abrigo para a criança, um abrigo saudável que sustente a sua existência física, psíquica e emocional em todos os contextos, para que esta criança se torne um ser humano saudável também. Então, o processo da maternagem, que deveria ser natural em todos os seres humanos e que não é algo que passa a ser construído. E por conta de ter a necessidade de se construir um processo de maternagem, é que se surgem diversas regras, diversos passo a passo, diversos isso pode, isso não pode, e que você fica perdido sem saber o que você deve fazer diante de tudo isso que é colocado para você. A maternagem ela é muito necessária em muitas situações, mas em muitas situações também a gente precisa parar, se centrar e ouvir o que o nosso eu interior diz diante dessa situação. O que dentro de mim urge para fazer neste momento. Mas para a gente poder ouvir essa voz interior, a gente precisa ter autoconhecimento. Por quê? O ser humano é um animal. O ser humano é um ser da natureza, é um ser natural.
e que foi separado da natureza a partir de todos os processos simbólicos que existem, e faz com que a gente tenha essa sensação de que a natureza é uma coisa e nós somos outra. E quando a gente faz essa separação, a gente também perde muito dos nossos instintos naturais. Por isso a gente precisa criar formas de estar nesse mundo, de recuperar esses instintos de maneira analítica, de maneira pensada, construída e simbolizada. E aí vem a questão da maternagem. Porque no reino animal, todas as fêmeas, quando gestacionam pela primeira vez e têm suas crias, têm seus filhotes, elas sabem o que fazer. E elas tanto sabem o que fazer que aqueles filhotes que elas veem que não vai vingar, que não tem saúde para seguir em frente, elas abandonam. E isso não tem dó, não tem piedade. O animal tem sentimento sim, mas o que ele faz? Para o bem maior de todos os outros filhotes, eu deixo o mais fraco para trás. Porque o alimento que eu vou dar para esse mais fraco que não vai sobreviver, eu posso alimentar os outros. Porque na natureza a gente não tem alimento vasto, né? Uma leoa come hoje, alimenta seus filhotes hoje, pode ser que ela só consiga comer novamente daqui a, sei lá, 1, 2 semanas. E ela precisa continuar amamentando os filhotes, né? E vai se exaurindo nisso. E uma mãe faz isso. Ela se exaure na tentativa de sustentar uma vida. Quando a gente permite que essa mãe traga à tona a sua verdade interior, ela faz isso. Ela se exaure para sustentar uma vida. A gente vê mulheres que... Vou trazer o meu exemplo. Durante a gestação eu engordei 62 quilos. Depois da gestação eu emagreci 66 quilos. Por quê? Você se exaure nos cuidados, você se exaure amamentando, você se entrega completamente para aquela situação e esquece de si mesma. Porque existe um outro ser sob os seus cuidados, existe um outro ser sob sua responsabilidade, que se você não fizer nada, aquele ser não vai sobreviver. E o não fazer nada não significa apenas dar alimento, colocar para dormir, dar banho e trocar fralda. Não significa apenas oferecer o suporte necessário para a vida física. Precisa ter um vínculo emocional. O ser humano é um animal que anda em bando, é um animal que precisa de conexão. Seres humanos precisam de conexão emocional para se sustentar. O que isso significa dentro do nosso universo aqui que a gente conversa sobre quântica? Seres humanos, para sobreviver, precisam da energia fundamental da criação. Seres humanos precisam da energia do todo universal. Qual é a energia da criação, a energia do todo universal? O amor incondicional. Se não houver um tiquinho assim de amor nessa relação, o bebê não cresce, o bebê não vinga. Existem experimentos realizados no período da guerra com crianças que ficaram órfãs e que tem até um termo específico para isso, eu não vou me lembrar agora, porque faz muito tempo que eu estudei isso. Mas eram crianças que haviam ficado órfãs por conta da guerra e que foram colocadas num determinado local, como um orfanato, um depósito, alguma coisa assim, e para um grupo de crianças foi oferecido apenas aquilo que dava suporte à vida, né? Um banho, alimento, água, mais nada, sem nenhum contato humano. Para outras crianças que também eram órfãs, foi oferecido tudo que dava suporte à vida, todos os nutrientes necessários, e também, eventualmente, um adulto ia lá e dava atenção, pegava no colo, abraçava. As crianças que não tinham contato com nenhum ser humano, elas morreram, todas. Algumas se entregaram completamente a ponto de parar de se alimentar e vir a óbito por inanição.
outras foram definhando aos poucos. As que tinham o mínimo de contato humano sobreviveram e progrediram. Então, não basta ter o suporte à vida. Não basta você saber qual é a melhor fralda, você saber qual a melhor forma de trocar a fralda, qual o melhor momento de se tomar banho, qual a melhor alimentação para dar para aquela criança daquela determinada idade, se a alimentação vai ser líquida, se vai ser papinha, se vai ser batido, se vai ser comprado, se vai ser natural. Não basta isso. Precisa ter uma conexão verdadeira. E aí que entra o problema. Muitas pessoas não conseguem estabelecer uma conexão verdadeira, principalmente com este ser que talvez elas tenham percebido dentro de si como um objeto estranho, como um parasita, como algo que está tirando pouco a pouco a sua vida. Acreditem ou não, existem mulheres que se sentem assim e talvez nem tenham consciência disso. Aí a gente vê várias situações aí de depressão pós-parto, psicoses pós-parto, e a gente não entende por quê. O que acontece nessas situações? O ser humano ele precisa de conexão. E nem sempre, ao longo de nossa vida, nós conseguimos estabelecer conexões saudáveis. Nem sempre nós temos exemplos de conexões saudáveis. Nem sempre nós temos crenças que nos possibilitem conexões saudáveis. A gente já viu em diversas lives aí anteriores sobre todas as travas que a gente carrega com a gente, vácuo de auto-amor, sentimentos de não merecimento, autodesvalorização, a sensação de você não ser capaz, de você não ser boa o suficiente para alguma coisa. E aí, de repente, você carrega todas essas travas, todas as crenças limitantes que às vezes você cresceu ouvindo que você nunca vai ser alguém na vida, ou que você não serve para ser uma boa mãe, que você não consegue cuidar nem de uma planta, ou enfim, diversas possibilidades, ou o exemplo que a gente tem da nossa própria vivência não é um bom exemplo, né? Às vezes a gente não tem uma boa conexão com a nossa mãe por diversas outras questões, ou a gente passou por momentos muito difíceis durante o nosso próprio parto, que a gente não tem nem consciência de que aconteceu, mas que nos colocou em risco de vida, que colocou em risco de vida a nossa mãe. Isso vem como uma marca, como uma trava oculta aí no seu sistema que, né, muitas vezes vai determinar a forma como você vai lidar com uma situação semelhante, ou no nosso próprio sistema familiar tem diversas situações de abortos, seja abortos espontâneos ou provocados, e aí a gente vem com essa dor familiar ao longo da nossa vida, né, carregando isso no nosso sistema, honrando isso de alguma forma, achando que a gente não merece ser mãe, que a gente não é boa o suficiente para sustentar uma vida, e tudo isso vem compondo essa avalanche de sentimentos que vem nesse momento em que você se percebe gerando uma nova vida. E aí você tem 9 meses para lidar com todas essas emoções, para lidar com todas essas questões e para lidar com toda a pressão social que vem junto, né? Porque se você está gerando uma vida, você tem que ser extremamente grata por isso. Você tem que amar incondicionalmente. Você tem que saber exatamente o que você tem que ou não fazer. E na prática não é assim que funciona. Isso deveria ser assim. Deveria ser dessa forma. Comecei a gerar uma vida, eu sou grata por isso. Eu estou sendo portal para uma nova existência. Eu tenho amor incondicional por isso que eu estou gerando, porque é um pedaço de mim. E é um pedaço de mim que eu vou entregar para o mundo. Mas aí a gente sabe que não é bem assim, por conta de todas essas travas internas que a gente tem. E se a gente não olha para essas travas, ela vai passar para a próxima geração. Porque essa criança está sendo gerada num corpo que carrega essas travas. E ela vai nascer com esta memória celular dessas travas.
Nosso DNA possui consciência. Cada célula do nosso corpo é uma consciência. Um bebê que é gerado, ele é gerado principalmente a partir de duas células, uma célula masculina e uma célula feminina, que tem a consciência da mãe e a consciência do pai, que vão se unir e criar novas células com novas consciências, mas também com essas consciências que vêm da sua geração. Então, gente, a gente não é só isso daqui. A gente é isso daqui e tudo que está para trás. A gente é tudo que já existiu. Quando a gente fala que existe uma única onda de altíssima inteligência, de altíssima frequência primordial, que cria tudo que existe, e tudo que existe são outras ondas que partiram dessa onda principal, e isso eu estou falando também de nós. Nós somos uma onda de informação que saiu dessa onda primordial que cria tudo que existe. Nós carregamos a informação de tudo. Tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que existirá. Mas aquelas conexões mais próximas a nós são as que terão maior interferência. Então essas travas, esses sentimentos de baixa vibração, esses sentimentos ocultos de não merecimento, de autodesvalorização, de vácuo de auto-amor, às vezes a pessoa não sabe nem o que é sentir amor, porque ela não teve isso na vida, não conseguiu estabelecer um conceito do que é sentir amor, não conseguiu estabelecer uma forma de se comportar de como é sentir amor. Porque talvez o amor que ela tenha experienciado não seja este amor incondicional do todo universal, seja o amor terreno que a gente fala no dia a dia. E ela não sabe o que é sentir isso. Em alguns momentos, quando aquela criança nasce e você vê ali o produto do que você criou, automaticamente você sente isso. Isso desperta em você de uma forma, porque existe dentro de você em energia potencial. Mas às vezes as travas que você carrega são tão fortes que bloqueiam essa onda de vir à tona. E aí, como que a gente pode lidar com essa sensação, lidar com esse sentimento que percorre todas as mães, né? Não existe uma mãe que em algum momento não se perguntou será que eu estou sendo boa o suficiente? Como que a gente lida com isso? A gente lida com isso justamente olhando para essas travas, olhando para esses sentimentos ocultos, olhando para como eu estou me sentindo nesta situação. Como que eu estou me vendo nessa situação, olhando de fora mesmo. E isso exige uma uma possibilidade de expansão de consciência. E vamos deixar claro aqui o que é expansão de consciência. É você ampliar a sua capacidade de visão, é você ampliar a sua capacidade de conhecimento. Isso é expandir consciência. É você, sei lá, você mora num determinado bairro, você só conhece o seu bairro. O seu mundo é do tamanho daquilo que você conhece. Se você só conhece o seu bairro, você só tem aquilo de mundo. Agora, se você sai do seu bairro e conhece o bairro vizinho, a sua expansão, a sua consciência de mundo expandiu. Você ampliou o seu conhecimento. Isso é expansão de consciência, ampliar as possibilidades de conhecimento. E quando a gente fala em expansão de consciência, a gente fala de parar, sair desse tumulto que é o dia a dia e verificar outras possibilidades. Eu estou acostumada a fazer desta forma, mas será que aqui do lado existem outras formas possíveis? Será que existe uma outra forma de fazer isso que eu já faço assim? Porque se a gente continuar fazendo sempre da mesma forma, a gente vai obter sempre o mesmo resultado. Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer de formas diferentes. Para fazer de formas diferentes, você precisa ampliar seu conhecimento para desenvolver formas diferentes. Isso é expansão de consciência. Como que você faz isso? Ou
adquirindo conhecimento mesmo, e aí sim, os sites com todas as regras, as falas dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos, pode contribuir bastante. Mas você também precisa ter senso crítico para analisar o que cabe para você e o que não cabe para você. Porque você é uma pessoa diferente da sua vizinha, é uma pessoa diferente da sua mãe, é uma pessoa diferente da sua irmã. E é uma pessoa diferente de todas as mães que foram analisadas para desenvolver aquela matéria que está no site. E o seu filho também é diferente do filho da vizinha, do filho da sua mãe, do filho da sua irmã e dos filhos que foram analisados para desenvolver a matéria no site. Então você precisa sim adquirir conhecimento, mas ter a possibilidade de analisar esse conhecimento e ver o que cabe para você e o que não cabe. E é o que cabe para você neste momento. Porque daqui a 5 minutos pode ser que aquilo que não cabia mais passe a caber. Pode ser que aquilo que servia passe a não servir mais. A gente sempre precisa ter esse senso crítico, de sempre questionar, de sempre verificar o que funciona e o que não funciona. O que é verdade para mim e o que não é. Porque o que é verdade para mim, o que funciona para mim, pode não funcionar para você. Então a gente precisa sempre ter senso crítico em relação a tudo. Adquirir o conhecimento, expandir um pouco mais, olha para si, olha para você, olha para como você está se sentindo, olha para de onde está surgindo esse sentimento, de onde ele vem, há quanto tempo ele me acompanha, em que outras situações eu me senti assim, de onde surgiu isso, qual foi o primeiro momento que eu me senti assim na vida, desde quando eu carrego esse sentimento comigo. A situação atual condiz com esse sentimento que eu estou colocando para essa situação? Se condiz, beleza. Olha para ele, entenda por que você está sentindo e deixe seguir. Não segura ele não. Agora, se o sentimento não condiz com a situação, esse sentimento é uma trava. Olha para trás e vai tentar entender quando que ele surgiu. E comece a entender aquele momento em que surgiu esse sentimento com a cabeça que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, tanto emocional quanto mental. Porque lá atrás você não era quem você é hoje. E hoje você pode olhar para trás e analisar essa situação e dar um outro encaminhamento para ela. A situação não vai mudar, já aconteceu, já está concretizada e materializada na terceira dimensão. Você não muda o passado, mas você muda a forma como você lida com o passado. E isso faz toda a diferença. Não é o que aconteceu, é como você está lidando com o que aconteceu hoje. Mas para saber como você está lidando com o que aconteceu hoje, você tem que olhar para o que aconteceu e dar o encaminhamento necessário. Porque se você fingir que não aconteceu, deixar para lá, tá no passado, fica no passado, vai continuar lá e vai continuar comandando a sua forma de viver. Vai continuar interferindo. Vai continuar te trazendo sentimentos de baixa vibração. Vai continuar atravancando a sua vida. Modelando a sua forma de existir, de estar e de ser nesse mundo. Impedindo você de revelar a sua melhor versão. Então, o autoconhecimento é fundamental para isso. E como que você faz isso? A partir do conhecimento, olhando para si mesmo, mas também se permitindo se ver nas suas fragilidades, se reconhecer nas suas sombras. Porque a gente vem numa sociedade de bem e mal, né? Ter sentimentos ruins, você é uma má pessoa. Ter sentimentos bons, você é uma boa pessoa. E todo mundo quer ser uma boa pessoa. Afinal, as más pessoas são aquelas pessoas que cometem atrocidades que a gente vê no jornal. Eu não quero ser igual a essa pessoa. Mas ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua história, cada um tem suas motivações, cada um tem suas dificuldades e cada um lida com as suas dificuldades da maneira que pode, da maneira que consegue. Seja uma má pessoa, se permita ser uma má pessoa. No seu momento de análise, no seu momento de recolhimento, naquele momento em que você está só você e você mesmo. Revele-se a si mesmo. Traga à tona tudo aquilo de ruim que você é.
para você poder olhar para esse monstro que existe dentro de você e falar: beleza, eu te reconheço, eu te acolho, pode seguir teu caminho, você não precisa estar aqui. Quem toma conta daqui sou eu comando a minha vida. E aí esse monstro vai ficando pequenininho. Precisa trazer à tona. Se não trouxer à tona, você não tem como trazer para a consciência e não tem como dar o melhor encaminhamento. É difícil fazer isso? Não é simples. Muitas das vezes a gente precisa de um espelho para nos auxiliar nesse processo. Muitas das vezes a gente precisa de um outro. Esse espelho que eu falo é um outro, uma outra pessoa que vai apontar para a gente onde estão os resquícios desse monstro que estão aparecendo aos poucos. Porque não se enganem, nenhum terapeuta vai olhar para você e falar exatamente o que você é, como você é e tudo que existe dentro de você. Ele vai olhar e vai trazer para você a sua consciência, aquelas pequenas partes que ele consegue ver de você, que você permite que ele veja e que você se permite ver também. Porque a gente não está pronto para ver tudo ao mesmo tempo. O processo de expansão de consciência é aos poucos. E é aos poucos que a gente vai ampliando a possibilidade de entendimento, a possibilidade de lidar com as situações para poder ir resolvendo trava por trava, sentimento oculto por sentimento oculto, para ir se liberando e revelando a nossa melhor versão. Não é da noite para o dia, não é de uma vez só e não é o outro que vai fazer por você. O outro vai ser um apoio para que você faça o seu próprio processo. Mas se você não se implicar, se você não se entregar, se você não se permitir, não tem o que fazer. Ninguém vai resolver seu problema. O caminho é de cada um. E aí o processo terapêutico pode auxiliar bastante nessa situação, né? Aqui a gente está falando de maneira generalizada, mas claro, o Instituto TQA surgiu a partir da criação de uma terapia e foi uma criação da prática para a teoria, que é a terapia quântica aplicada, TQA, por isso o Instituto TQA Brasil. Hoje é uma escola de terapias, é uma escola holística, mas forma-se terapeutas de TQA. A TQA, ela vem com essa possibilidade de você poder investigar a causa raiz da pessoa que está à sua frente, ou seja, investigar de onde surgiu esses sentimentos de não merecimento, essas travas energéticas, esses sentimentos de baixa vibração, essas crenças limitantes, essas situações de autossabotagem. A TQA te permite fazer essa investigação. E mais do que isso, ela te permite ter instrumentos que são os comandos para fazer a liberação disso na vida da pessoa, uma vez que a pessoa se permita fazer essa liberação, né? Porque você dá um comando, o comando é uma onda que foi criada no vácuo quântico. Uma vez que uma onda é criada, ela não tem como ser descriada. Porém, se a pessoa fechar a porta, não permitir que a onda entre, que aquela informação acesse o campo dela, não tem o que fazer. A onda vai bater e vai parar. E aí vem o trabalho de autorresponsabilidade da pessoa, né? O terapeuta faz a parte dele, mas a parte fundamental para qualquer terapia funcionar é a parte do partilhante, do cliente, do paciente. Então a TQA vem com essa possibilidade de você fazer a investigação da causa raiz, trazer a consciência para que o seu paciente, o seu partilhante possa olhar para isso e dar um ressignificado para isso, com a mentalidade que ele tem hoje, com a maturidade que ele tem hoje, e deixar que isso flua, deixar que isso siga seu caminho, ao invés de ficar parado no seu campo energético. E vem com os comandos para fazer a liberação dessas travas, né? Auxiliar esse partilhante a liberar esses sentimentos que estão presos e ocultos aí dentro. E ao mesmo tempo, colocar novas informações, colocar novas energias para que essa pessoa possa crescer cada vez mais. Porque você tira algo que está sustentando ali. Mesmo que seja algo negativo, de alguma forma está sustentando aquela pessoa em alguma posição.
Você tira isso, é como tirar a muleta de uma pessoa que não consegue ficar em pé. Você precisa dar outra possibilidade dela seguir em frente. E aí a gente vem com os comandos de ativação que trazem informações positivas, informações de alta vibração, que são os sentimentos de alta vibração, para que essa pessoa tenha energia o suficiente para seguir plenamente na sua vida. Isso é o que a TQA possibilita. Outras terapias devem ter outras formas de atuar diante dessas situações, mas a TQA atua desta forma. E atua desta forma não só nesta existência, mas em outras existências, porque é uma onda de informação que abarca o todo. Então eu falo que a TQA é uma terapia abrangente, né, que atende a todos os contextos, assim, atende a todas as questões e atinge todas as possibilidades. É uma terapia completa, né? Eu sou sou suspeita para falar porque para mim foi aquilo que mudou a minha forma de ser terapeuta. Mas enfim, o que eu precisava trazer para vocês hoje é justamente essa possibilidade, né? A gente, enquanto mãe, a gente se cobra muito, porque a gente recebe informações da sociedade de que a gente tem que ser perfeita o tempo todo, senão nosso filho não vai ter uma vida boa pela frente. Não existe perfeição. Existe aquilo que você faz com amor. Existe aquilo que você emprega a sua energia para que dê certo. Vai dar certo sempre? Provavelmente não. A gente sempre vai ter os nossos momentos em que a gente vai cometer erros, a gente sempre vai ter os nossos momentos em que o nosso ego vai falar mais alto. Lembra? Ego é aquela instância de defesa. E se você está diante de uma situação em que você se percebe em risco, mesmo que inconscientemente, o ego vai falar mais alto. Então vai ter aquele momento em que você pode, sei lá, responder negativamente para uma criança ou dar uns tapas mais fortes no seu filho. Por quê? Porque foi o seu ego que estava falando mais alto naquele momento. Mas logo em seguida você precisa trazer a consciência. Eu errei. E o que a gente faz quando a gente erra? A gente chega e fala, eu errei, me desculpe, me perdoe. Eu vou tentar não fazer novamente. Eu vou tentar fazer o meu melhor. E é isso. Isso não vai tirar a sua autoridade diante do seu filho. Isso não vai fazer com que seu filho deixe de te respeitar. Isso vai fazer com que você tenha ainda mais autoridade e que você tenha ainda mais o respeito dele. Porque ele vai reconhecer em você alguém que é um ser humano, que faz o seu melhor por ele, que faz o seu melhor para que ele esteja nessa vida, mas que também erra. E que quando erra, tem a capacidade e a humildade de pedir desculpa, de reconhecer o erro e de tentar corrigi-lo. Então, gente, não existe regra, não existe caminho certo, não existe caminho errado. Existe aquilo que você faz pensando no bem maior do seu filho, da sua filha e de todos os envolvidos no universo inteiro, porque a gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. Eu sei que essa é uma dor de toda mãe, que a gente quer pegar nossos pequenos, colocar numa redoma, vai ser meu bebê para sempre, eu vou cuidar de você para sempre e você não vai se envolver com as coisas ruins que tem no mundo. Não existe essa possibilidade. A gente cria filho para o mundo. O mundo é selva africana. O mundo é o Serengeti. O mundo é adverso. Possui muitas coisas ruins, possui muitos perigos e a melhor coisa que a gente pode fazer é ensinar nossos filhos a amar incondicionalmente. Mas amar incondicionalmente com senso crítico, com conhecimento, com autoconhecimento. A melhor coisa que a gente tem a fazer para os nossos filhos é orientá-los sobre a verdade do mundo. A verdade do mundo. Isso sem mentirinha, sem historinha, sem conto para boi dormir. É falar a verdade nua e crua. Existem diversas formas de se falar a mesma coisa. E você pode falar para uma criança como que a vida é de verdade, sem trazer todo o peso que isso pode trazer para um adulto. Porque as crianças não têm as travas emocionais e sentimentais que a gente tem
não tem a malícia que a gente tem. E muitas vezes aquilo que pra gente é pesado, é doído, é sofrido, é dolorido de se falar, pra criança não é, porque ela ainda não tem essa experiência, mas ela tem a capacidade de entendimento. E quanto mais você orientar, mais você protege, mais você prepara seu filho para o mundo. Se você entregar ele para o mundo despreparado, sendo aquela pessoa que tem sempre mãe e pai por trás para resolver tudo, a hora que ele se vir sozinho no mundo, ele não vai saber o que fazer. E aí ele vai cair nas armadilhas, vai cair nas situações difíceis, dolorosas e muito perigosas. Então a melhor coisa que você tem a fazer é orientar com amor e com verdade. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Eu acho que hoje não, né? Não vi nenhum comentário aqui enquanto eu estava falando. É isso aí. Hoje não teve dúvida. Não sei se ninguém entendeu nada do que eu falei ou se estão chocados porque eu devo ter falado algumas coisas que realmente não são muito comuns, né, de se ouvir por aí. Mas eu passei muitos anos atendendo crianças e famílias. Então, e assim, crianças e famílias de baixa renda, né, em situações sociais bem críticas, que realmente, se contar, ninguém acredita, assim, é bem pesado. Mas faz parte da vida, né? Então, vamos lá. Agora é aquele momento que eu gostaria de um voluntário para fazer um atendimento, para poder contribuir aí de alguma forma, né, no que for necessário, possível dentro desse pequeno momento aqui. Coloca aí no comentário eu quero, para a gente poder dar esse processo. Ninguém quer atendimento hoje? Live linda, Nádia. Não sou mãe, mas sou filha. Sua fala trouxe mais conhecimento e compreensão sobre minha relação. Grata. Joyce, eu falei no início, né, que eu ia falar principalmente para as mulheres, porque mulher é mãe, mas que também servem para os homens, porque eu só falei do ponto de vista da mãe, né? Na verdade, nós, enquanto filhos, nós também podemos olhar para trás, para o alto, né? Porque os pais estão acima de nós. Nós devemos olhar sempre enquanto pequenos e a gente pode entender muitas coisas pelas quais a gente passou, muitas coisas que foram feitas conosco, muitas coisas que foram feitas por nós, né? E trazer um entendimento maior, trazer possibilidades maiores. Eu não sei vocês, mas eu fui criada numa época em que pai e mãe, eles eram assim, né? Os topos, os heróis. E chega uma determinada idade que a gente percebe que pai e mãe não é herói, que pai e mãe são seres humanos. E quando a gente chega nessa determinada idade e percebe que pai e mãe são seres humanos, a gente tende a se frustrar, a se decepcionar, a se sentir traído, né? Enquanto filho. Então, quanto mais cedo você mostrar para o seu filho que você pode sim ser o herói da vida dele, pode sim ser a heroína da vida dele, mas que você também é um ser humano, que também tem suas falhas, que também tem suas dores e que em alguns momentos também precisa de ajuda. Quanto mais cedo você mostrar isso para eles, mais cedo eles vão compreender isso e mais cedo eles vão olhar para você enquanto um ser humano, né? E não vai ter essa decepção, não vai ter essa frustração, não vai ter essa sensação de traição que muitas vezes a gente passa, né? Eu fui criada num sistema assim, que até certa idade, pai e mãe eram os heróis, aqueles que sabem tudo, aqueles que têm todas as respostas. E aí a gente chega num determinado momento e percebe que não é assim, né? E eu vivi uma situação há pouco tempo
em que meu filho ele vai para a escola e na escola ele tem aula de vôlei depois da aula, né? Uma atividade extra. E aí, num determinado dia da escola, me ligaram falando que ele não ia participar da aula de vôlei, que ele estava com muita dor de cabeça, se eu podia ir buscá-lo mais cedo. Aí eu estava me preparando para sair de casa e a minha cunhada ela trabalha na escola, ela é responsável pela cantina da escola, né? Ela tem uma empresa de lanches saudáveis e aí ela arrendou lá a cantina da escola para poder oferecer lanches saudáveis para os alunos. E aí, enquanto ele estava esperando eu chegar, porque é em outra cidade leva uns 40 minutos, ele ficou na cantina junto com ela. E aí a minha sobrinha, que é mais velha do que ele, né, tava lá também, e aí falou, vem cá, né, ela cuida dele como se ele fosse um bebezinho até hoje. Vem cá, deixa eu fazer uma massagem em você para relaxar e tal. E aí ficou lá com ele, e aí quando eu tava quase saindo de casa, a minha cunhada me ligou e falou, olha, não precisa trazer mais não precisa vir buscar ele mais não, porque ele já melhorou, ele vai para aula de vôlei. Aí eu falei, tá, mas então deixa eu falar com ele para ver como é que ele tá, né, e tal. Ele falou, mãe, eu tô bem agora, a Florinha fez uma massagem em mim e eu melhorei, eu acho que eu tava só tenso, né? E aí foi pra aula de vôlei, tudo tranquilo e bem. E aí eu fiquei em casa pensando assim, gente, quantas situações os nossos filhos passam sozinhos e a gente não tem ideia do que está acontecendo, porque talvez nem eles consigam nos dizer o que está acontecendo. E aí eu pensei também quantas situações, quando nós éramos crianças, nós vivemos em solidão. Quantas situações, quantos sentimentos difíceis a gente passou sem ter com quem compartilhar, né? Desculpa, gente. Esse assunto sempre me emociona. Mas assim, a gente tem aquela ideia de que pai e mãe sabem tudo, né? E que nós, enquanto pai e mãe, também sabemos tudo sobre nossos filhos. Mas cada um vive seu caminho, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu interior, a sua consciência, a sua inconsciência, as suas vivências, as suas experiências, né? O que deve ter acontecido para o meu filho ficar tenso a ponto de desenvolver uma dor de cabeça na escola? Eu não sei. Até hoje eu não sei, porque ele também não soube me contar. Mas aí eu olhei para trás e falei, gente, quantas vezes eu passei por situações semelhantes? E quantas vezes eu cobrei silenciosamente da minha mãe e do meu pai um posicionamento diante disso, sem que eles soubessem o que estava acontecendo. Então, quando você olha para trás, entende isso hoje e olha para os seus pais, você consegue liberar isso. Você consegue olhar para eles e ver que eles fizeram o melhor que eles puderam. E tá tudo bem. E você faz com essas marcas que ficou o melhor que você pode também. E é isso. Cada um faz o seu melhor da maneira que consegue. E tá tudo bem. Muitas das impressões que nós temos a respeito de nossos pais, da nossa mãe, e que talvez a gente carregue ao longo da nossa vida como dores, como falhas, como faltas, talvez seja só a nossa percepção. Muitas vezes é só a nossa percepção. Muitas vezes eles não têm nem ideia de como a gente se sente. Porque muitas vezes a gente não fala. Muitas vezes a gente acha que a gente está tão emaranhado nessa situação que eles vão saber o que a gente está sentindo. E eles não sabem. A gente, enquanto pai e mãe, a gente não sabe. Então, gente, não tem receita de bolo. Tem aquilo que funciona para uns e talvez não funcione para outros. Mas o que é fundamental é você fazer com amor. Tentar a cada nova possibilidade. Só isso que você precisa fazer.
E uma última questão, né? Ultimamente assim, há uns 20 anos para cá, já eu ouvi muito se falar sobre como educar filhos, né? Que você tem que justificar tudo que você disser para eles, que você sempre tem que falar não, mas explicar por que você está falando não, que você precisa buscar formas de educar sem traumatizar. Gente, não. Função de pai e mãe é traumatizar filho. Ponto. Educar significa traumatizar. Educar significa dizer para um ser que você não pode fazer tudo aquilo que você quer, que existem regras, que existem formas de se viver em sociedade e que o seu desejo não prevalece sobre o desejo de outros. Isso é traumatizar. Você está cerceando a liberdade natural de um ser. Isso é traumatizar. Então, a função de pai e mãe é traumatizar. Vai dizer não para o seu filho? Diga um não consciente. Diga um não que você seja capaz de sustentar. Diga um não que, se ele ficar no seu pé, insistindo, chorando, fazendo pirraça, esse não vai continuar sendo não. Porque se esse não, em algum momento, se tornar um sim, você entregou a faca e o queijo na mão da criança. Ele vai saber exatamente o que fazer com você cada vez que ele quiser alguma coisa e você disser não. Só que vai chegar um momento que ele vai querer uma coisa e o não vai ser um não que não dá para virar um sim. E ele não vai saber lidar com isso. Ele não vai saber lidar com a frustração. Ele não vai saber lidar com a impossibilidade. E aí o que vai acontecer? Já viu esses adultos aí que, diante de uma impossibilidade, ele sai xingando, batendo, quebrando, matando outras pessoas? É isso. Sabe a tal criança mimada? É isso. Então, gente, vocês não precisam prometer nada para ninguém, principalmente para uma criança. Mas uma vez que você diz alguma coisa, você precisa cumprir aquilo que você disse. Vai deixar de castigo? Se você não fizer tal coisa, eu vou deixar você um mês sem assistir televisão. Você vai deixar um mês sem assistir televisão? Se você não for deixar um mês sem assistir televisão, não fala. Se você falar, você tem que deixar. Criança precisa de referência. Criança que cresce sem referência, cresce sem lugar. Cresce sem saber para onde ir. Cresce com TDAH. Então, essas pequenas coisas que muitas vezes são simples, mas que diante de tantas regras que colocam pra gente, a gente se perde, é isso que faz a diferença. Comunicação verdadeira e com amor. Ponto final. Desculpa a choradeira, gente. Tive um atendimento há umas 3 ou 4 semanas. Se não puder novamente, eu quero. Aline, eu vou ver se outras pessoas que não foram atendidas ainda querem, tá? Porque aí a gente dá oportunidade para outras pessoas. Essas situações passamos até hoje. É, isso aí, Dani. A gente passa mesmo. Não tem como fugir, faz parte da vida, mas não precisa ser pesado. Muita liberação em mim com a sua fala. Gratidão infinita. Gratidão a minha, Rosana. Eu peço todo dia, antes de entrar nas lives, que eu consiga trazer as informações com as melhores palavras possíveis para que possam atingir as pessoas que necessitam e para que, a partir desse entendimento, elas possam fazer mudanças positivas em suas vidas. Que bom ter esse retorno.
A live está sendo libertadora. Para mim também, Dani, deu para perceber, né? Cresce com TDAH, fala mais sobre isso, por favor. Lajara, essa é uma questão assim, bem polêmica, né? Porque eu venho de uma formação baseada na psicanálise e dentro da psicanálise a gente entende isso até dentro da quântica também, que tudo que ocorre com a gente vem primeiro do nosso sistema psíquico. A gente cria no nosso sistema psíquico uma forma de estar no mundo e o nosso corpo responde a isso. Dentro da quântica a gente vai além, né? Porque a gente não pega só a questão psíquica, mas pega também os corpos sutis. Coisa que, não sei, talvez Freud não tenha adentrado aí por querer que a psicanálise fosse uma ciência. E assim, quando você chega nesse mundo, quando você nasce, você, do ponto de vista da psicanálise, né? Você é um bolo de carne. Você é um corpo em funcionamento. A partir do momento que você interage com outras pessoas, você se torna sujeito. E esse se tornar sujeito, essa construção psíquica que passa pelo real, pelo simbólico, pelo imaginário, precisa de referências, precisa de ancoramento, precisa de alguém que te mostre como é estar nesse mundo, né? E quando você cresce num ambiente que você não tem referência, imagina que soltaram você num lugar que você nunca viu na vida, que você não conhece ninguém, que você não fala a língua das pessoas que estão ali e não sabe como que tudo ali funciona. Você fica perdido. Você não sabe para onde você vai, você não sabe onde você pode buscar ajuda, você não sabe para que lado correr, literalmente. Você fica ali ou estagnada, né, olhando tudo, ou você tenta correr para todos os lados ao mesmo tempo para ver o que funciona. O TDAH, do ponto de vista da psicanálise, de maneira bem resumida, é mais ou menos isso. É aquela criança que não teve referência durante o seu processo de crescimento, né? Que não teve limitação do seu comportamento, que não teve referência sobre como é estar nesse mundo. E ela tenta se movimentar de acordo com o que ela pode, só que ela não sabe para onde ir, ela não sabe a quem recorrer, ela não sabe o que fazer, então ela não consegue parar, ela não consegue se estabelecer, ela não consegue focar, porque ela está tentando buscar referências. Ou é aquela pessoa que está tão perdida que se distrai com qualquer coisa. Por isso o TDAH, né? Existe um pesquisador, inclusive o próprio primeiro que deu, né, esse nome de TDAH, existe um artigo dele desmentindo o TDAH como uma doença, como uma patologia, que claro, foi tirado aí da mídia, foi o pouco que se falou dele foi desvalorizado, foi descreditado, mas a mesma pessoa que criou a doença também desmentiu ela. Qual é a questão? Quando você traz uma situação psíquica para o âmbito físico, né? TDAH é só uma questão de nasci com um problema cerebral, meus neurotransmissores não funcionam direito, então eu preciso de substâncias externas para fazer com que eles funcionem. Quando você traz essa ideia, primeiro, você tira a autorresponsabilidade da pessoa de se autorregular e você vende remédio. Você movimenta a economia do país. E movimenta muito, porque o que mais se vende hoje em dia é medicação. É problemático tomar medicação? Não, porque tudo vem de um plano sutil para um plano denso, né? As coisas vêm se densificando até se manifestar no corpo. Se manifestam no corpo como? Na forma de doença. Desregulagem dos neurotransmissores, desregulagem das substâncias químicas, dos hormônios necessários, seja lá o que for. A questão é, o seu corpo tem condições de se autorregular
desde que você se autorregule nos planos mais sutis, ou seja, começando do emocional, do mental, do espiritual. Quando você consegue fazer essa autorregulagem, o seu corpo responde. Quando o seu corpo responde, você não precisa mais de medicação. Mas até o seu corpo responder, a medicação é legal, porque uma pessoa com TDAH grave, ela não consegue nem trabalhar. Então, a medicação nessa situação é um apoio, é legal. Mas é um apoio desde que você esteja fazendo o seu processo para que você mesmo consiga se autorregular. Agora, você só se entupir de remédio para regular o seu físico e esquecer do resto, não vai resolver nada, tá? Claudiane, vamos ver se eu consigo entrar ao vivo com você. Mandei convite aí para você, Claudiane. Vê se você consegue acessar. Oi. Oi. Tá tudo escuro. Ai, é a primeira vez que eu entro ao vivo. Vê se a câmera não tá fechada, Não, se não tá virada para ah, trás. sim. Eu preciso virar ela, né? Agora É. sim. Isso, Bom muito dia. bem. Tá vendo, tá vendo? Todo dia uma coisa nova, uma possibilidade nova. É, Qual o seu nome completo, é Claudiane? Claudiane Maria do Nascimento Gomes. Claudiane Maria. Do Nascimento Gomes. O seu Gomes é com S no final ou com Z? É S. S. Qual a sua data de nascimento? 7/10/1982. 7 ou 27? 17, 17. 7 do 10 de 1982. 82. Ok. Vamos ver como que está seu campo energético. Ok. Deixa eu ver se eu vou abaixar aqui a câmera para vocês acompanharem, né?
Vamos lá, Claudiane. Eu encontrei uma interferência no seu campo, tá? É uma interferência de energia provocada, o que a gente dentro da radiestesia chama de magia negra consciente, uma manipulação energética direcionada para você com a intenção mesmo de prejudicar conscientemente e que está afetando a sua vida de maneira geral mais ou menos uns 20%. Mas a sua vida profissional e a sua vida familiar está afetando entre 80% e 90%. Então, está afetando bastante nesses casos, né? A saúde, a vida amorosa, nem tanto. Mas nesses outros dois contextos, está afetando bastante. Então, eu imagino que as coisas devam estar meio arrastadas, assim, né? Sim. Meio difíceis, pesadas. Como é que está isso na sua vida? Então, há um tempo atrás eu trabalhava, né, e tinha uma pessoa que não gostava muito de mim, e ela mexia com o lado escuro, e ela falava que sempre ia me perturbar, nesse sentido, né? Então, tá meio parado, tá bem complicado, sabe? É bem congestionado. Ontem eu estava pensando sobre isso, eu precisava passar por uma sessão para ver se tem alguma interferência. E, assim, Mas creio eu que a luz me ouviu. ela pensou certo. Sim, Eu tenho permissão para fazer a limpeza, tá? Eu sim, quero saber se você me dá permissão para fazer essa limpeza. sim. Mas assim, a gente limpa, mas limpei hoje, amanhã pode retornar. Isso depende de você, Uhum, tá? Você já tem uma ideia aí de quem possa ter feito isso, né? Porque já teve a fala da própria pessoa. Pode uhum, ser que seja ela, pode ser que não seja ela. sim. Mas o que que a gente faz diante de uma informação dessa? A tendência é que o nosso ego se sobressaia e entre no processo de defesa. Uhum, Como? A gente começa a pensar mal da pessoa, a gente começa a se sentir mal em relação à pessoa. uhum. E isso faz a nossa vibração baixar. Quando a nossa vibração baixa, o nosso campo fica desprotegido. Certo, E certo. aí essas energias retornam, né? Podem retornar ou outras podem acessar nosso campo e comprometer novamente. Uhum, Então, diante de uma situação dessa, você precisa ser muito autoconsciente e enviar amor incondicional para essa pessoa e para quem quer que sim, esteja fazendo algo contra você, certo. porque essa é a sua maior proteção, Uhum. tá? Eu sei que é difícil, né? Porque É o o que eu ego mais fala mais faço. alto que as Eu outras faço, mesmo, é o que eu procuro fazer, né, então, diante de tudo isso, porque seja eu estou no processo sempre de transição autoconsciente também. para você poder, né, Aham, fazer esse processo aí e se proteger, porque não existe uma proteção que seja 100% eficaz. é verdade. A proteção 100% eficaz é elevar a vibração e amor incondicional constantemente. Uhum. Não é fácil sustentar isso, mas não é impossível. É uma questão de escolha, de decisão consciente, tá? Se Correto. você se deixar levar pelas emoções, vai cair no negativo mesmo, porque o ego vai tomar conta. Precisa estar autoconsciente, tá bom? Ok. Se concentra aí que eu vou fazer a limpeza aqui para você. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 12, 13, 36. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29.
Claudiane, já fizemos a limpeza, o campo já está limpo, tá? Não tem mais interferência, os chakras foram harmonizados. Na escala Hawkins, de acordo com a escala Hawkins, né? Você está no estado de consciência a maior parte do tempo da raiva. A raiva é um sentimento de baixa vibração, porém é um estado de consciência que te traz energia, mas é uma energia que desgasta, é uma energia que te drena, né? Tem até aquele ditado, eu vou conseguir fazer isso nem que seja na força do ódio, né? Nem que seja na energia da raiva. Isso pode te impulsionar muito, porque a raiva faz você se movimentar. A raiva te dá esse impulso para seguir em frente. Porém, a partir do momento que você consegue essa energia para seguir em frente, aproveita essa energia também para crescer, para expandir, para adquirir conhecimento, para olhar para si mesma, desenvolver autoconhecimento e empregar isso em coisas boas, para que você possa elevar também a sua vibração a níveis mais sustentáveis. Porque aí você deixa de drenar a sua energia a cada coisa que você vai fazer e começa a entrar em ressonância com a energia do todo, Sim. tá? Ok. Mas muito obrigada. alguma coisa para ajudar? Não, só isso no momento mesmo. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz. Gratidão por participar com a gente, tá? Ok. Amor incondicional. Bom, gente, a mensagem de hoje era essa. E a gente se encontra na próxima semana. Vamos continuar falando a respeito aí do tema das mães, né? Porque esse é um mês dedicado a elas e é um mês que a gente pode utilizar para reflexão, para que não seja apenas esse mês, mas que a gente possa levar essas reflexões, esses aprendizados ao longo de todos os meses, ao longo de nossa vida e, quem sabe, construir um planeta melhor para todos, né? Gratidão por estarem comigo. Terça-feira tem live aí com Renata Braga ensinando meditação. Quarta-feira a Patrícia deve estar de volta já, né, com as lives, sempre com um convidado aí super especial. E na quinta eu estou aqui com vocês novamente. Acompanhe aí a agenda da semana, sai todo domingo aqui no canal TQA para vocês poderem verificar as atividades, né, e poderem contribuir e receber a nossa contribuição. E para quem gosta do tema, né, para quem quer se aprofundar nessas questões de quântica, tem o Quântica para Todos aí sempre disponível, com as inscrições abertas para vocês poderem assistir, acessar, estudar. Tem aí a formação de terapeuta TQA, né, que tem uma nova turma aí chegando esse ano. A fila de espera já está aberta também para vocês poderem colocar o nome lá. Para ser terapeuta TQA, precisa ter feito o Quântica para Todos, que é toda a base teórica dessa terapia, né? E o Quântica para Todos, além de ser essa base teórica, é um ótimo curso para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para que vocês mesmos possam mudar suas vidas. Então, para ser terapeuta TQA, precisa antes ter passado por esse momento de transformação que o Quântica para Todos oferece. E para quem gosta de radiestesia, tem o Radiestesia para Todos, também com base em quântica, para que vocês possam entender como que a radiestesia funciona e por que ela funciona, te dando liberdade para vocês atuarem como radiestesistas. E para quem quer aí acessar outros planos, outras dimensões de maneira consciente, buscar informações e, enfim, fazer o que for possível, o que cada um é permitido fazer, tem o curso de projeção astral com Renato Braga. Então, o Instituto TQA se tornou uma escola holística com diversas possibilidades e a possibilidade mais recente de transformação da vida de qualquer pessoa de maneira rápida, consciente, consistente e sustentável por um valor super simbólico, que eu acho que ele é até além do que simbólico, mas está aí disponível para vocês também, para vocês acessarem, é o programa Chaves para Manifestação, que são 21 dias de exercícios
orientados para vocês poderem fazer de maneira lúdica e co-criar a sua melhor realidade. E vocês podem repetir esse processo ao longo de 7 meses, que é o prazo que vocês têm aí para poder refazer esse processo, dando os intervalos necessários. É um trabalho muito bem desenvolvido, que traz o logaritmo da cocriação que o professor Eric deixou para a gente e que a Patrícia, junto com a equipe do Instituto TQA, organizou de uma maneira muito incrível e está sendo dado de presente para vocês pelo valor apenas de R$ 62. Então, vai lá no link da bio, adquira o seu programa e mudem a vida de vocês. A mudança está na mão de vocês. A gente oferece a possibilidade, a gente dá o passo a passo, a gente dá o caminho. Mas só vocês podem percorrer. A escolha é sua. Fiquem na paz e na luz.